Eu vou agradecer aqui ao convite, né, feito pela Daniela. Fico muito feliz de participar aí desse evento, né, até porque a gente precisa realmente fazer esse trabalho de disseminação da metodologia BIM onde a gente está. E eu sou Alexander Costa, sou engenheiro civil, analista de sistemas também, né, e me apaixonei pelo BIM em função dos conhecimentos agregados dessas duas áreas, e aí me tornei BIM Manager. Sou sócio do Anderson Costa, meu irmão e engenheiro civil também, BIM Manager da InBIM, gestão de projetos inteligentes. A gente trabalha aí já desde 2018 em projetos em BIM, estamos trabalhando aí com a consultoria nessa área. E assim, a nossa forma de trabalhar, a gente se compromete mesmo, com os nossos parceiros, com os nossos clientes, para que eles consigam receber e eu diria que usufruir dos benefícios da metodologia BIM. Tá? E as experiências que a gente tem tido nos últimos anos aí com os nossos parceiros e clientes, eles nos dão o retorno de que não voltam para trás, não voltam mais. É do BIM para frente. Né? E estamos muito felizes com isso. A gente tem investido bastante, né, em conhecimento e aprimoramento para levar o melhor possível da metodologia BIM para esses nossos clientes. Né? E a nossa ideia é sempre desenvolver soluções em parceria com os clientes, porque a gente entende que cada cliente tem a sua característica, tem o seu fluxo, tem o seu perfil. Né? Depois de muito estudar, e vamos continuar estudando bastante ainda sobre BIM, a gente entendeu que não existe receita de bolo, não existe receita mágica quando se fala de BIM. Né? E a gente procura construir com os nossos parceiros exatamente isso, esse ambiente usando as melhores práticas, usando as melhores técnicas, as melhores tecnologias, de acordo com o perfil de cada cliente. Né? E quando perguntam para a gente por que a gente resolveu investir no BIM, trabalhar com o BIM, né, eu gosto de usar esse mapa, né, com informações que o próprio CEBIC disponibilizou para a gente em 2018, né, quando ele fala que, primeiro, o BIM ele melhora, né, a visualização e o entendimento de projetos. Tá? E quem é da área de obra, quem é da área de execução, né, como eu já fui bem mais, hoje estou aqui nesse meio de campo, entre a equipe de projeto e a equipe de execução, sabe que existem muitos problemas com entendimento de projeto, né, entendimento de projeto 2D, quando muito complexos, ou às vezes até um pouco não tão bem desenvolvidos. E hoje a nossa experiência com alguns clientes em acompanhamento de obra, a gente percebe o quão a visualização, né, do projeto, ela facilita muito a vida de quem está executando a obra. Né? Com a utilização de ferramentas automatizadas, o BIM ele também reduz muitos problemas de projeto. E aí, um dos clientes nossos, que é um engenheiro muito experiente, com mais de 30 anos de obra, ele comentando com a gente outro dia, disse o seguinte: poxa, antes esses problemas todos estouravam em mim lá na obra. Eu tinha que resolver tudo isso em tempo real. Né? E hoje, com a metodologia BIM sendo aplicada, a grande maioria desses problemas ela é resolvida antes. Isso, para a gente, é muito importante. Com projetos melhores, a gente consegue controlar melhor os prazos e consegue controlar melhor os custos. Além de também ter um tempo muito reduzido para a gente extrair informações do projeto, principalmente quantitativas, quando se trabalha em obras, né? Quando se trabalha direcionado a obras. A gente fez um mapinha aqui básico, né, com alguns pontos que a gente considera relacionados ao BIM no Amazonas. E aí a gente pegou aqui eventos dos últimos 10 anos. Tá? Eu não achei nada antes de 10 anos, né, para cá, mas assim, desde 2012 a gente tem aí visto algumas ações, né, e eu diria que pontuais, de algumas entidades tentando fazer a disseminação do BIM, porque elas já perceberam que o BIM é muito útil no setor aéreo. Em 2012, por exemplo, a gente teve o pessoal do SENGE, né, que é o Sindicato de Engenheiros, promovendo aí palestras, né,
promovendo palestras para o pessoal do setor, engenheiros, empresas de engenharia aqui. Em 2015, nós tivemos aí um simpósio de tecnologia liderado pelo Sinduscon. Você já percebe um gap de tempo aí de 2012 para 2015. Me desculpe aí o pessoal da região, se tiver algum outro evento que aconteceu nesse período, eu não achei nada referente a isso, também não participei. Né? Tá mudo, Daniela, tá mudo. Mais um comentário. Quando a gente fez o BIM Tour Fortaleza, o Jefferson Boys, que participou de lá e que faz essa parte de mapeamento, ele falou que é muito difícil encontrar. Ele falou assim, olha, eu não posso afirmar que não existe, mas encontrar é muito difícil, né? Então, quer dizer, isso não é que você não achou, é que realmente, se existe, as pessoas estão tendo dificuldade de chegar a essa informação, que é uma informação necessária, né? Então, te dou esse comentário, porque é exatamente o comentário que a gente ouviu há pouco tempo atrás, né? De outro grande profissional do BIM também. Né? Então, assim, tem esse gap de 2012 para 2015, um gap, do meu ponto de vista, grande, né, de 3 anos. Depois tivemos em 2017, né, o Sinduscon também e o CREA Júnior promovendo algumas ações, né, de capacitação e de disseminação do BIM. Em 2018, a gente teve um colega nosso, o engenheiro Douglas, aí participando da Câmara Brasileira BIM pela primeira vez. Né? E agora, mais recentemente, né, e eu diria que só agora, e aí eu penso que muito influenciado pelas ações do governo federal que vem acontecendo aí desde 2017, né, a prefeitura, em 2019, ela começou um movimento de implementação do BIM na prefeitura, né, e o objetivo inicial deles é a questão de acelerar o processo de aprovação, né, de projetos. Esse é um dos principais objetivos deles. Né. De fato, eu não sei como está hoje, mas a gente não tem ouvido falar assim da evolução do projeto, mas eu sei que existe um movimento na prefeitura, né, e eu espero que tenha continuidade. Né, agora teremos uma troca de gestão, né, e eu espero que esse movimento, né, de implementação ele continue. Em 2020, mais recentemente, a gente teve o governo do estado, através da Unidade Gestora de Projetos Especiais, realizando também um movimento de implementação do BIM direcionado ao governo do estado, né, onde a ideia deles é melhorar a gestão dos processos de projeto conduzidos pelo governo do estado. Eles pensam, com isso, economizar, né, e ter melhores projetos para terem um ganho de um retorno para o estado. Então, existe sim um movimento, né, dos governos, e eu penso que, de um modo geral, apesar de serem ainda muito pontuais, eu penso que existe sim um movimento na nossa região nesse sentido. A gente tem percebido isso, eu tenho conversado com alguns profissionais da área, né, mas ainda penso que ainda é muito pequeno ainda o movimento, né, mas ele está em crescimento. O importante é isso, a gente tem percebido que, apesar de pouco, o movimento existe. O que ainda penso que falta é uma questão de continuidade. A gente percebe que desde 2012 a gente vem tendo movimentos, mas eles não têm tido uma continuidade. Os espaços entre esses movimentos eles são grandes, né, e ainda não existe uma coordenação, uma junção dessas entidades aí, no sentido de unir essas forças e unir os profissionais de todos os setores para alavancar de forma mais efetiva o BIM na região amazônica, no norte do país. Essa é a visão que eu particularmente tenho, né, do que está acontecendo. Outro dia, uma colega nossa, né, comentando conosco, ela participando de um evento onde tinham profissionais aí de várias partes do Brasil, foi comentado, mas não tem BIM na região norte, não tem BIM no Manaus. Ela ficou extremamente revoltada com isso. Sim, tem. Tá? Já existe um movimento de BIM na região. Eu vou mostrar aqui só algumas imagens de alguns projetos que nós temos participado da Embim na condução desses projetos. Eles existem, tá? O governo e a prefeitura têm feito movimentos, mas assim os movimentos que a gente tem percebido mais fortes são direcionados a construtoras e incorporadoras de maior porte aqui na nossa região. E também escritórios de projetos de arquitetura e de engenharia, os maiores, pelo menos, já perceberam isso. Né? Já estão sendo demandados, inclusive, por clientes com respeito ao uso da metodologia BIM. E aí a gente tem aí hoje projetos que vão desde restaurantes,
até escritórios, né, escritórios aí de mais de 1.000 metros quadrados, né, a empreendimentos aí que passam dos 50 mil metros quadrados. Tá? Então, assim, na área do setor eco, direcionada a incorporadoras e construtoras, já existe sim um movimento dos grandes players nesse sentido, né, de começarem um processo de implementação da metodologia, começarem a demandar dos projetistas, parceiros deles, projetos utilizando a metodologia BIM, e a gente está citando apenas alguns exemplos aqui, mostrando alguns exemplos. Né? Então, assim, existe sim BIM na região norte. Ainda eu diria que não é do tamanho e da velocidade que eu particularmente gostaria. Né? E aí, nessa linha, eu penso que, e aí uma crítica pessoal minha, o governo federal, com o decreto, né, eu diria que ainda é muito acanhado o nível de exigência, mas a gente tem que entender também que o Brasil é grande, é uma realidade. Conte conosco, hein? Conte conosco, o que pudermos fazer para poder, né, colocar a velocidade e em contato esses players todos. Aqui estamos, o nosso trabalho já tem 6 meses aí, ó, constante. Pelo menos uma vez por mês, normalmente 2 vezes ao mês, a gente faz esse tipo de evento, exatamente para saber o que acontece, né? Porque se você imagina, o pessoal estava procurando e não sabia o que acontecia no Amazonas. A sua colega passou raiva, né? Ela não tem. E agora a gente tem a chance de saber que sim, tem e onde tem. Então, conte conosco, que a gente puder ajudar para fazer esses contatos. BIM é colaboratividade, né? E o ritmo agora, realmente, a tendência é ganhar força. É um trem ladeira abaixo, né? Eu tenho percebido isso, tá? A gente, pelo menos eu, particularmente, tenho trabalhado em projetos BIM desde 2018, e de um ano para cá, essa aceleração tem sido grande. Hoje, por exemplo, na região aqui, a gente já tem instituições aí de pós-graduação com a temática BIM. Né? Isso não tinha 2, 3 anos atrás, né? Localmente não tinha, e hoje a gente já tem, se eu não me engano, até mais de uma instituição oferecendo cursos na área. Né? E por quê? Porque tem percebido essa aceleração, né? Essa demanda. Né? E eu penso que assim, daqui para frente só vai acelerar mesmo. O trem realmente está descendo ladeira, e quem não ficar esperto vai perder esse bonde aí, com certeza. Né? Eu deixei esse slide exatamente para isso, para ter essa noção. Olha, sim, tem, ainda não é ainda, sei lá, como na região sul, acho que está muito mais avançado lá, com certeza. Aqui a gente tem uma outra realidade, como a gente estava conversando anteriormente. O Amazonas é uma outra realidade, é uma outra geografia, né? Mas sim, existe um movimento e ele está em franco crescimento. Né? BIM na indústria, né? A gente estava comentando aqui, antes de começar aí as conversas, a gente precisa entender como é que funciona a indústria local. Tá? Eu não sou um especialista em Zona Franca, eu já trabalhei aí em outros tempos aí na área de tecnologia, atendendo as empresas do distrito, né? Mas a gente precisa entender bem isso, como funciona a nossa indústria local. Para começar, né? As grandes indústrias aqui, elas não são locais, elas não têm suas sedes aqui. Né? Ou suas sedes são no sul do país, ou quando muitas são multinacionais e as sedes não são nem aqui no Brasil. Né? Então, as decisões estratégicas, né, geralmente dessas grandes indústrias, elas vêm de fora. Né? E aí, conversando com colegas da área da engenharia, parceiros de projeto, a gente procurou informações relacionadas à aplicação do BIM direcionado a essas indústrias. E, de fato, não temos assim conhecimento, pelo menos até onde a gente conseguiu apurar, né, de projetos direcionados, né, para a indústria com o uso realmente massivo da metodologia BIM. E muito em função dessa característica particular. Né? As grandes multinacionais, elas não têm suas sedes aqui, os projetos, então, já chegam prontos de fora para serem executados. Então, eles são elaborados fora da nossa região. Então, assim, aí, nesse caso, a gente dependeria dessa visão deles com relação ao uso do BIM. E aí, como a gente sabe, no mundo existem aí várias realidades, né? E eu penso que para a nossa indústria local, em termos de construção, essa realidade ainda não é presente ainda numa escala que a gente possa perceber
a atuação e o uso da metodologia BIM. Outra grande coisa que a gente percebe, outra grande informação que a gente pode dar, os profissionais da área do setor AECO ainda desconhecem, de fato, e de forma aprofundada, o que é a metodologia BIM. E por desconhecerem de forma mais profunda o que é a metodologia BIM, eles não conseguem ainda visualizar os benefícios que o uso da metodologia BIM traz no dia a dia, na prática. Tá? Essa é uma realidade. A gente vem conversando, vem consultando, vem falando com colegas aí de faculdade, de obra, de outros projetos, e a gente percebe exatamente isso. Ainda existe um grande caminho a percorrer no sentido da disseminação da metodologia BIM aqui na nossa região. E isso faz uma diferença. Por quê? Porque quando não se conhece a metodologia, não se conhecem os benefícios. E aí, se você não conhece os benefícios, não tem por que você aplicar. Se você está ali no seu tradicional, fazendo aquilo ali há 5, 10, 15, 20 anos daquele jeito, e bem ou mal tem dado certo, por que aplicar uma nova metodologia se você ainda não a conhece? Então, nesse sentido, a gente percebe que o setor da indústria e da construção aqui ainda tem ainda um grande caminho a percorrer no sentido dessa disseminação. E por isso esse papel aí do BIM Brasil aí, e de outras entidades também que têm participado e promovido o uso da metodologia BIM é importantíssimo. Outra coisa aqui, nós estamos aqui numa região geográfica de difícil acesso, então a gente tem as particularidades da nossa região. Manaus é uma grande capital, temos mais de 2 milhões de habitantes, então é grande, mas tem aí as suas dificuldades de acesso. A nossa indústria, para vocês terem uma ideia, não é uma indústria predominantemente de criação de produto. Tá? Ela é uma indústria predominantemente de montagem. Então, assim, o que a gente faz aqui, na sua grande maioria, eu tenho certeza que existem exceções, e por isso eu disse, não sou um especialista na Zona Franca de Manaus, mas, assim, a nossa percepção, e aí como morador da região, como conhecedor um pouco da realidade, é que a nossa indústria ela é uma indústria predominantemente de montagem. Tá? Então, a gente trabalha muito com montagem de motocicletas, montagem de eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Isso realmente é muito forte aqui, mas não é uma coisa que a gente não cria muito. Não cria muito. Tem sim em algumas etapas, até porque a Zona Franca, para que as indústrias se instalem aqui, elas precisam atender alguns requisitos, e parte desse requisito é também ter alguma coisa de produção aqui local, tá? Mas não é a grande parte. E em função disso, a questão da industrialização para a montagem também sofre um pouco desse efeito, desse efeito cascata. E isso é importante a gente notar. Pelo que a gente tem percebido, nos últimos anos a gente não tem tido criação de novas indústrias aqui, de novas empresas se instalando, novas grandes empresas. O que a gente percebeu ultimamente foram empresas que existiam aqui, aí que pararam a sua produção, e novas empresas estão entrando, mas em vez de criarem novos galpões, novas áreas de indústria, elas estão aproveitando essas áreas já existentes dessas empresas que estão saindo. E aí a gente pode citar uma recente agora, que foi a da Sony, que aconteceu recentemente. A Sony tinha um parque industrial aqui grande. Eu tive a oportunidade de visitar esse parque quando trabalhava na área de TI. E eles saíram daqui, e a Mundial, que é na área de eletrodomésticos também, comprou todo o parque industrial e está fazendo uma adaptação. Ela não está construindo praticamente nada novo, está apenas adaptando o que já existia para a prática que eles vão executar aqui no mercado. Então, assim, pelo menos nos últimos anos, em função de várias situações, a gente não tem visto a construção de novos parques industriais, como já aconteceu no passado. Já aconteceu no passado de terem novos parques industriais. Eu lembro de ter visitado a fábrica da Samsung quando ela se instalou no Amazonas há anos atrás. E isso foi um grande evento aqui na região, porque foi um parque industrial novo. Mas nos últimos anos a gente não tem visto esse movimento. Então, assim,
Isso é importante a gente esclarecer e deixar bem claro, porque é uma característica nossa da região do Parque Industrial aqui, né, de não ser um grande criador de produtos e ser, assim, em sua maioria, montadora, né, e tem essa grande rotatividade aí, sai uma indústria, entra outra, e geralmente aproveitando, né, os parques industriais já existentes. Isso tem acontecido nos últimos anos, né. Eu vou apresentar aqui rapidamente um vídeo, né, porque é uma coisa que eu venho estudando aí com o Anderson na Embim, né, porque assim, onde a gente vai no distrito que a gente chama de Distrito Industrial 1 e 2 aqui na região, a gente percebe que predominantemente as estruturas, né, construídas são galpões, tá? Em sua grande maioria são galpões, né? Assim, é uma realidade realmente do parque industrial aqui, com algumas raras exceções, né? E a gente tem pesquisado algumas ferramentas, para, inclusive, usar, né, e oferecer para os nossos parceiros, para que a gente possa atender essa demanda, porque ela existe, né? E aí a gente tem estudado aí uma ferramenta chamada Shedmate. Eu vou soltar aqui o vídeo, né, e vou falar um pouquinho sobre ela. O Shedmate, ela é uma ferramenta, né, que ela é específica para a criação de galpões, né? É uma ferramenta toda na nuvem, né, de muito fácil utilização, você constrói isso muito rapidamente, é muito útil, toda em nuvem, né? Ela funciona no tablet, funciona também no celular, tá? A gente está aí aprendendo um pouco a utilizar para demonstrar. Tem integração com o Revit, então eu posso gerar esses projetos rapidamente no Shademate e fazer alguns ajustes ou melhorias usando o Revit. Consegue gerar aí documentação em 2D, por exemplo, se o cliente precisar do DWG, gera o IFC também, né? É uma ferramenta muito útil que a gente está estudando ela justamente por conta dessa particularidade da nossa região, né? Porque a gente tem aqui uma necessidade realmente grande de produção desse tipo de estrutura, né? A gente tem estudado isso, ela ainda não tem uma versão ainda para o português ainda, né? É uma ferramenta desenvolvida na Austrália, né? E a gente está estudando essa ferramenta justamente por conta de entender essa simbiose com o tipo de estruturas que a gente tem visto aqui na nossa região voltado para a indústria, né? Isso já saindo um pouco da construção e da incorporação. E, por final, a gente entende também que uma coisa que o pessoal ainda não explora muito na região aqui é a parte do facility, da operação e manutenção. E aí é uma coisa que eu penso que é muito útil para a indústria, né, local, essa gestão do facility, né, porque a gente consegue aí, com a metodologia BIM, visando atender essa necessidade, a gente tem aí melhorias práticas muito boas, né, acesso aí a informações usando modelos BIM preparados para a operação e para o facility, né, e que você pode usar a metodologia BIM e os modelos BIM diretamente para usar na gestão dos ativos das empresas, das indústrias. E não só das indústrias, né, mas também dos prédios comerciais e residenciais. Assim, em poucas palavras, eu estou muito interessado aí nas perguntas, né, e nos questionamentos e no debate, que eu acho que é onde a gente aprende mais. Aí, quem precisar dos contatos, eu vou deixar aí com a Daniela, o nosso contato meu, do Anderson, da Embim. Nós, eu diria que somos entusiastas da metodologia BIM. Eu falo disso com muito entusiasmo, porque entendo que o uso da metodologia BIM em todo o setor aeco ele é extremamente importante. Os parceiros que têm trabalhado com a gente já dão esse feedback para a gente de não ter retorno, não voltar a trabalhar mais sem ser em BIM. Tanto que nós temos hoje clientes que já exigem 100% de projetos e de equipes de projeto, né, trabalhando em BIM e estão capacitando suas equipes de obra, de execução e parceiros, né, desse processo para usar a metodologia BIM, justamente porque entendem e entenderam que é muito útil, muito prático e tem um retorno muito bom para quem realmente resolver investir nisso.